Boa tarde, buenas tardes, good afternoon, everybody. This is Virgilio Viana speaking. I'm the Director General of FAS, Sustainable Amazon Foundation. And it's my pleasure to moderate this webinar today. This webinar came as a response of SDSN Amazonia to the challenge of exchanging lessons learned throughout the Amazon. Eu comecei em inglês, pegando um embalo no que falei com a Lauren aqui, mas na verdade vai ser um seminário multilínguas. Eu empecé em inglês, pero empezamos acá con un seminario multi-idiomas. Así que cada cual puede hablar en el idioma que tiene la preferencia. Y yo soy Virgilio Viana, director general de FAS, Fundación Amazonas Sostenible. Y este webinar fue como una respuesta que nosotros del SDSN Amazonia identificamos como una oportunidad para intercambiar entre nosotros acá de Amazonía qué pasa, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones que se puede hacer de una manera compartir experiencias. Y entonces esto es el rol que la red SDSN puede tener en un tema tan desafiador como este. Yo quisiera en este momento de apertura decir que nosotros hemos planeado, además de este seminario, dos otras iniciativas de la Red para la Amazonía en relación al tema del COVID. El primer es un premio para las mejores soluciones. Y el segundo es con una llamada para pequeños proyectos. Y todo esto se puede compartir o se puede buscar en la página web de la red SDSN Amazonía. Y entonces, estas son iniciativas que hemos logrado pequeños fondos para apoyar este que yo creo es el rol principal de la red, que es hacer la promoción de intercambios de experiencias, porque la realidad de Colombia, donde está mi amiga Luz Marina, es muy semejante a la realidad de Perú, donde está Silvana, y por ahí vamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos compartir, cómo podemos entre nosotros intercambiar lecciones? Esto es la esencia de la motivación para este taller. Y vamos a hablar con dos paneles muy ricos. Y en el primer panel vamos a tener Sergio Bessa de Luz, que es el director del Instituto Fiocruz para la Amazonía. Y entonces yo quiero en cada momento, al pasar al expositor, tener ahí una presentación muy corta. Entonces vamos a tener charlas muy cortas de 5 minutos para que después podamos tener un poco más de interacción. Entonces yo quiero pedir a todos que mantengan un ojo en el reloj y para que podamos mantener el tiempo. Este taller es una promoción conjunta, no solo de la SDSN, pero además con el apoyo de FAS, del Instituto Amigos de la Amazonía, IAMA, y de COICA, de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Y yo hablo acá no solo como director general de FAS, pero también como el coordinador general de la red SDSN de la Amazonía. Y yo quiero una vez más agradecer a todos que
han acogido a esta invitación y después vamos a seguir con otras acciones de la red SDSN para la Amazonía. Yo no voy a hablar de la situación, yo voy más bien a hacer la moderación del taller. Así que yo quisiera pasar a Sergio Bessa para que pueda hacer su ponencia. Sergio, la palabra es suya, meu amigo. Buenas tardes. Eu vou falar em português, despacito, na tentativa de que todos compreendam. A minha exposição, eu preciso que compartilhem. Eu preciso que me permitam a compartilhação da tela, porque quando eu acesso aqui, não está permitindo. Você pode colocar share screen. Yes. Vai? Mas você tem que me habilitar, Virgílio, senão eu não consigo colocar. Você, como anfitrião, tem que habilitar as pessoas para poder botar a tela. Aí, o Carol ou Lauren, we have to allow Sergio to share his screen. Okay, now, try now, Sergio. Tente agora, Sérgio. Continua. Carol ou Lauren. Sorry, he shouldn't need another permission. He should be able to share it if you hover the cursor over the bottom. No? Sérgio, se você tentou o share screen não. Embaixo? Yes, não. Sérgio, pode tentar novamente, por favor? Agora foi. Yes. Beleza. Pode botar a tela inteira, Sérgio. Ok, I did. Lá no alto à esquerda ali. Isso, okay. Perfeito. Tivemos perfeitamente. Então, graças a Sou Sérgio Luz, da Fiocruz Amazônia, nós temos alguns antecedentes da nossa participação nessa região toda da Panamazônica, como curso de especialização em vigilância em atenção na rede primária entre Brasil, Colômbia e Peru, curso feito na Tríplice Fronteira, em 2018, com 31 formandos, envolvendo profissionais dos estados. Nós estávamos agora no segundo curso, agora com grande participação do Brasil, Colômbia e profissionais do Peru, com 50 pessoas em formação, curso apoiado pela OPAS, pela Organização Pan-Americana de Saúde. E, junto com isso, nós fizemos também uma comissão de integração Brasil-Colômbia para a comissão de uma sala binacional em busca da saúde da região da fronteira. A formulação desse projeto se transformou na sala de vigilância epidemiológica para dar resposta às emergências de saúde públicas dos territórios, tendo em vista que nos encontramos em um único território apenas dividido por um rio ou dividido por ruas. Essa iniciativa ela é toda apoiada pela Organização Pan-Americana da Saúde e nós estamos na primeira fase de implantação desse projeto. Fizemos um seminário junto com a Universidade Nacional da Colômbia, as autoridades de saúde dos 3 países e também com a organização da OPAS. E aí, ainda nessa linha de tempo, em 2019, esse seminário, junto com a Universidade Nacional da Colômbia, grupo do IRD da França, o Ministério da Saúde e a UNAL. Nós estamos, na realidade, com alguns cursos, todos presenciais em todos os municípios do estado do Amazonas. Cursos de qualificação, em imunização, que foi um alerta que nós vimos com sarampo, que as nossas taxas de imunização na Amazônia estavam muito baixas,
Então, nós promovemos um curso de atualização em todos os municípios do Amazonas, nos 62 cursos presenciais, e também desenvolvemos um convênio junto, né, com o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e fazendo curso de especialização em 6 municípios polos do Amazonas, e nós estamos com um processo aberto, estava aberto, de um mestrado internacional juntando de saúde coletiva para a Tríplice Fronteira, juntando Brasil, Colômbia e Peru, junto com a OPS, a OPAS, a Fiocruz Amazônia e o Ministério da Saúde no programa de vigilância. Nós temos que ver se isso realmente agora deu uma paralisada por causa do problema todo da Covid. Mas nós fizemos também seminário na Tríplice Fronteira, conforme eu falei, e montamos uma rede, né, de tratamento, né, uma rede nessa fronteira toda para o enfrentamento da Covid-19 na Amazônia, com 40 pesquisadores, investigadores. Temos atualmente vocês me desculpem aqui o barulho do cachorro. Nós temos aqui montamos um repositório epidemiológico no qual nós coletamos conseguimos está à disposição no ILMD para um repositório epidemiológico sobre as percepções, né, na questão do Covid-19. Né? Toda a Fiocruz, e a Fiocruz, quando a gente fala no todo, a Fiocruz no Brasil, ela foi responsável pelo protocolo, né, de treinamento de todos os países da América Latina no diagnóstico de PCR. Nós estamos com nova produção de provas de testes rápidos em Biomanguinhos. Participamos com o ensaio clínico da hidroxicloroquina em Manaus. Nós estamos com um convênio com a produção da vacina de Oxford, já na Fiocruz, em fase de implementação. Fizemos ainda em Manaus o primeiro estudo publicado sobre análise da mortalidade por Covid-19 no Amazonas. E nós agora conseguimos 3.000 testes rápidos em que foram enviados para São Gabriel da Cachoeira com o intuito de trabalhar com a nossa população indígena do estado e daquele município. Então, o pessoal todo da Fiocruz fez o treinamento, foi até São Gabriel da Cachoeira, fez o treinamento com os agentes de endemia, os agentes de saúde das localidades indígenas, e esses diagnósticos seguiram, então, para as aldeias para poder fazer o teste rápido, e alguns materiais mais acessíveis a gente conseguiu coletar para fazer por PCR. Então, esse é um painel das atividades em que a Fiocruz do Amazonas está fazendo, é claro, junto com a Fiocruz no Rio de Janeiro. Quando a gente fala Fiocruz na Amazônia, temos que entender que a Fiocruz na Amazônia ela é uma porta de entrada para o sistema Fiocruz. Então, todas as ações principais que a Fiocruz está desenvolvendo são essas, e com destaque para essa rede formada transfronteiriça para o combate da pandemia por Covid-19. Tenho aqui junto comigo José Joaquim Carvajal, da Colômbia, que trabalha na Fiocruz Amazônia comigo diretamente, Pedro Raposo e também Rodrigo Oliveira, da UFAM. Então, essa rede é uma iniciativa de cooperação entre organizações indígenas, pesquisadores e profissionais das diversas instituições e grupos para combater o Covid-19, principalmente nas populações da nossa região, com foco nas populações indígenas e comunidades rurais entre Brasil, Colômbia e Peru, que formam essa grande área em que vocês podem ver à direita na apresentação a construção dos principais mapas, os mapas de riscos que são organizados para tentar orientar a epidemiologia e orientar os serviços de saúde diretamente. Esse é sobre o repositório, né, que procura reunir, a gente procura reunir, além dos aspectos da doença e tudo, que nós procuramos reunir
os principais aspectos sociológicos, antropológicos e históricos no contexto da Amazônia. Isso a gente não pode esquecer, porque o Amazonas ele não pode ser visto como o Rio de Janeiro ou como o São Paulo. Ele tem uma natureza totalmente diferente por causa das suas populações e seus grupos, e isso se reflete também no cuidar da saúde. O cuidar da saúde ele tem que ser reflexo do que o território e do que a sua população precisa. Então, esse repositório vem num momento de tentar juntar essas reflexões, e ele está disponível na nossa homepage. Seria isso, 5 minutos, eu acho que foram muito pouco tempo para todos podermos falar, mas eu acredito que eu falei bem resumidamente, e depois a gente está presente e nos colocamos à disposição para a discussão. Espero que consiga, com essa apresentação, despertar uma ampla discussão maior no final. Muito obrigado a todos. Muitas graças. Muito obrigado, Sérgio, pela apresentação desafiadora. Em poucos minutos, apresentar uma quantidade gigantesca de trabalhos da Fiocruz, que mostra aí a importância da Fiocruz para a saúde pública na Amazônia de uma forma bastante abrangente. E depois vamos ter tempo para interações, perguntas, etc. Na sequência, eu queria convidar a Silvana, da Sociedade Peruana de Direito Ambiental. Silvana, por favor. Eu creo que Tuntiac tem alguns problemas de conexão, assim que mientras ele não logra, então a palavra é tuya. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que me gusta mucho compartir el panel con ustedes. Yo no he preparado una presentación y solamente quería compartir algunas reflexiones, ¿no? Sobre la situación actual de la Amazonía. Bueno, me imagino que muchos ya conocen las lamentables imágenes de lo que ha estado sucediendo en el caso peruano, y Iquitos ha sido desgarrador realmente ver el nivel de afectación de COVID, no solamente en la población indígena, sino también en la región en general. El virus se ha trasladado ya a otras regiones, la situación ha sido bastante crítica en Ucayali, San Martín y Madre de Dios. Definitivamente ha evidenciado años de tomas de decisiones acertadas y correctas a nivel de nuestras autoridades. Se ha develado finalmente la desigualdad en lo que es el acceso a la salud y a los servicios básicos a nivel de la Amazonía del Perú y el nivel de retraso que tenemos como país. Ha sido una batalla muy fuerte y sigue siéndolo el combatir a COVID en estas regiones, no solamente por el nivel tan rápido de contagio, sino por la carencia de herramientas. Durante muchos años, todos en el Perú sabíamos que nuestras regiones tenían un nivel de desarrollo y organizativo mucho más lento que la capital, por ejemplo, donde también ha sido devastador, por cierto. Pero no se ha podido y no se va a poder cubrir años de retraso y de olvido con tratando o poniendo plantas de oxígeno y demás. En estos momentos lo que estamos haciendo es cubrir las necesidades, pero sí se necesita repensar qué es lo que este virus nos ha traído y nos ha dejado y cómo podemos ayudar a nuestra Amazonía a desarrollarse de una forma más coherente, ¿no? Creo que los modelos que se han estado usando no han sido los adecuados. Y aquí voy hacia la siguiente etapa. ¿Cuál es el desafío? Son múltiples desafíos que se presentan a nivel del COVID. Uno es la interculturalidad. Ha quedado claro que no tenemos políticas interculturales claras en el acceso a la salud ni en el acceso a los derechos. No hemos podido manejar la situación de los pueblos indígenas de una manera eficiente y con una reacción rápida, y eso es porque no tenemos un sistema estructurado en una protección y defensa de derechos colectivos. Y otro tema que ha sido bastante fuerte para nosotros los peruanos es algo tan básico como es el acceso al agua. Ha quedado claro que mientras no contemos con servicios básicos que aseguren el ejercicio de los derechos claros de la población, cualquier enfermedad va a ser tan devastadora como ha sido para nosotros.
Actualmente, si bien en el caso de Loreto, por ejemplo, la región, la pandemia viene disminuyendo, esta ya ha comenzado a trasladarse hacia otras regiones. Los niveles de casos en Madre de Dios, con comunidades nativas contagiadas, o en Ucayali o en San Martín, son muy fuertes. Y eso, a pesar de que se han intentado en los primeros días de la emergencia tener mecanismos de respuesta rápida, se ha evidenciado que no conocemos bien cómo funciona tampoco nuestra Amazonía. Por ejemplo, en el caso peruano se comenzaron a repartir bonos de familias por temas de alimentación. En muchos casos, el entregar estos bonos sin criterios claros de protección para pueblos indígenas como personas más vulnerables fueron entes o focos de contagio. Entonces, creo que es necesario a la luz de este reto tan duro que nos ha tocado a nivel mundial, repensar cómo realmente enfocamos la situación y cómo trabajamos con reglas claras sobre interculturalidad con nuestros pueblos indígenas y cómo pensamos también qué mecanismos son los más adecuados para los temas económicos. En estos momentos una de las preocupaciones más críticas del Perú es el momento de la reactivación, pero no tenemos claro si esta reactivación económica con modelos extractivistas va a ayudar a que la pandemia se siga expandiendo, porque no sabemos si va a mejorar las condiciones de vida de la población o al contrario, va a generar mayores focos de contagio. Entonces creo que la repensada va desde el modelo económico, el aprovechamiento de recursos y siempre con un enfoque intercultural en función a las regiones donde se viene aplicando. Y retrocediendo 2 pasos atrás, y con esto ya culmino, es verificando que todos tengamos acceso a los servicios básicos, como es un tema de agua. Por ejemplo, sin agua no podemos combatir este virus. ¿Qué condiciones de higiene podemos requerir si muchas de nuestras regiones o nuestras comunidades no tienen acceso al agua? Es un poco la mirada que quería presentar y estoy exactamente en los 5 minutos. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Silvana. Y tu ponencia subrayado el tema del problema de la estructura del sistema de salud pública, ¿no? Y la dimensión cultural, que es algo muy importante. Y el tema que ocurre también acá en Brasil, que muchas veces los bonos gubernamentales aumentan la chance del contacto, porque la gente va a la ciudad para recibir los bonos y vuelve con el coronavirus para las comunidades. Esto es un tema muy, muy importante acá también. Y el mensaje que necesitamos repensar el modelo económico, el modelo de desarrollo, el modelo de salud pública, con un enfoque intercultural. Excelente. Muchísimas gracias por su ponencia. Yo quisiera ahora escuchar desde Colombia a Luz Marina, que es la directora del SINCHI. Luz Marina, la palabra es tuya. Bueno, voy a tratar de ser tan juiciosa en el tiempo. Muchas gracias por una presentación. Yo tengo un mapa que quisiera pedirle a Carolina que lo pasáramos, por favor. Carolina. Bueno. Gracias, Carolina. Lo que estoy mostrando acá es un mapa que no es de nuestra autoría, el Amazonas, que en este escenario del COVID-19 ha sido el más afectado. Con esta presentación y con esto lo que quiero reseñar es que hoy, nacional, tenemos una presencia, yo diría, discreta en algunas partes de la región de lo que es el COVID-19. Sin embargo, en Leticia tenemos más de 2.200 contagiados al día de hoy. Y este mapa lo que nos está mostrando es de verdad la proximidad y la necesidad entonces de hacer una coordinación específica
para no solamente los temas del COVID-19, sino muchos otros problemas de salud que tiene la región amazónica, por lo menos la región amazónica colombiana, que coincide, tenemos con nuestros vecinos de Perú y que tenemos con nuestros vecinos de Brasil. Yo quisiera muchas afectaciones en el resto de la Amazonia, pero en Leticia y en el departamento del Amazonas específicamente tenemos, como les dije, más de 2.000 contagiados. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues el mapa nos lo dice, tenemos que mejorar la coordinación. Pero ¿la coordinación de qué? La coordinación de los aspectos políticos, de los aspectos técnicos y de los aspectos de participación misma de las comunidades locales y de la interculturalidad. Nosotros creemos que desde el punto de vista político necesitamos buscar encuentros con los enfoques de política pública que están en la región amazónica colombiana, en la región amazónica y en esas zonas o unos escenarios políticos van en torno a los mercados y a los bonos. Otros están de alguna manera pensando en activación económica es importante y estamos levantando los contagios. Desde el punto de vista técnico, o sea, y lo quiero decir de manera de no coordinar mucho de que tenían que hacer en el escenario real, del necesario resolver algunos de los problemas, por eso insisto en el tema de la coordinación. Desde el punto de vista técnico, nosotros consideramos que hay que fortalecer y organizar muy bien la capacidad de diagnóstico, el servicio de salud, capacitar a las personas que están, digamos, metidas en la comunidad con toda la parte indígena, porque definitivamente el escenario de salud y el modelo de salud que se tiene es un modelo que, pues bueno, que no nos está funcionando y que nunca nos ha funcionado, porque es que hoy se evidencia por el tema del COVID-19, pero no existe realmente una posibilidad, ni siquiera el hospital de Leticia no tiene ni siquiera un banco de sangre. Su diseño es diferente, su diseño es para mover a las personas hacia el interior del país. Entonces, ese hay que repensar de manera específica cómo podemos jerarquizar en esta triple frontera el tema asociado a la salud. Eso quiere decir fortalecer los servicios de salud y prestarse una mejor ayuda entre los países. Por último, y como para que no se me vaya el tiempo, o sea, no me pasen el tiempo, yo creo que hay que hacer un ejercicio de participación y de formación en esa participación importante. ¿Por qué razón? Porque es que las distancias son muy grandes y acá necesitamos también que las personas y que sus comunidades fortalecer la chagra y fortalecer la chagra, sobre todo para disminuir la dependencia de las personas de los productos que vengan de afuera. Ahora, yo soy un instituto de investigación científica vinculado al Ministerio de Ambiente. Nosotros no somos especialistas en salud y, sin embargo, en el caso de Leticia, mandamos un termociclador justamente para fortalecer esa capacidad de diagnóstico. Pero esa capacidad de diagnóstico pasa por una serie de infraestructura que es necesario tener y que no la tiene ni Tabatinga, y que no la tiene Leticia, y que no la tiene, en Leticia no la tiene ni siquiera la Universidad Nacional. Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy honestos cuando enfrentamos este tipo de cosas. Finalmente,
quiero decirles que las soluciones deben ser apropiadas a cada situación en los países. Nosotros, por ejemplo, pensamos que las comunidades locales y su relación con la fauna silvestre es importante. Esa es su fuente de proteína. Y nosotros entonces lo que tenemos también que contribuir es a que exista esa soberanía alimentaria para estabilizar de alguna manera las poblaciones indígenas que tenemos en la región. Creo que hay un tema muy importante, que es el tema de la deforestación, y con esto quiero terminar. Miren, la deforestación implica un cambio en un disturbio en el hábitat, una fluctuación en el hábitat. Y lo que tenemos nosotros de conocimiento es que hay microorganismos que pasan de manera muy fácil de un estado sapropítico, o sea, un estado en el cual están en equilibrio con su entorno. Y cuando estos disturbios ocurren, estos microorganismos se vuelven patógenos. Y este es un tema que lo tenemos que investigar cada día más. Entonces, me invita sobre todo que tengamos presente que este COVID-19 nos ha hecho tener una actitud distinta, no solamente frente a la Amazonia, sino al cuidado que debemos tener para nosotros y para nuestros conciudadanos. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Luz Marina. Yo creo que su ponencia ha subrayado el tema de la necesidad de más coordinación. El hecho que estamos todos muy cerca y especialmente en el caso de Leticia, que está ahí justo al lado de Tabatinga, trae la necesidad de mejorar la coordinación e intercambio. Y tú también has reforzado la necesidad que el modelo de salud no es suficiente, hay que repensarlo y hay que compartir más soluciones apropiadas. Y esto me parece muy importante, el tema de salud. Muchas gracias. Yo quiero invitar ahora a Doris Domínguez, que es líder del Foro Social Panamazónico desde Bolivia. Entonces, Doris, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a ustedes, hermanas y hermanos, ¿no?, de diferentes países. Un gusto de estar participando en esta reunión virtual, ¿no?, que es muy importante para nosotros en lo que es la Amazonía, la Panamazonía, especialmente en estos momentos que estamos pasando críticos en el tema de salud, de la pandemia, en los pueblos indígenas, campesinos, de lo que es aquí en Bolivia, ¿no? Bueno, la realidad nosotros no tenemos también una presentación así para poder presentarle, no hemos preparado, pero tenemos toda la información, ¿no? Para poder brindarles como Amazonía, ¿no? Nosotros acá en lo que es la Amazonía boliviana, estamos justamente también en los peores momentos, como se dice, ¿no?, de esta situación de que venimos atravesando en diferentes ámbitos, tanto en salud como también en lo que es la coyuntura nacional, justamente que tenemos ahorita un gobierno que es en contra de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, campesinos, ¿no?, que es que discrimina a la gente más humilde. Entonces, en esa etapa también estamos atravesando este gran problema que es, y a las miras de unas elecciones, entonces estamos arrastrando con estos problemas, tanto en la coyuntura nacional como económico y especialmente en la salud. Tenemos una salud muy
como se dice, casi similar a los de demás, además países. Una salud que tenemos infraestructura, pero no tenemos medicamentos para poder paliar lo que son las enfermedades que está atravesando nuestro país, nuestra Amazonía especialmente. Desgraciadamente tenemos nosotros ahorita ya el total de enfermos afectados, ¿no?, por el tema del COVID, 32,000 personas con 125 actualmente actualizado hasta el día de ayer, 29 de junio, donde se distribuye en diferentes departamentos. El departamento más golpeado, que es Santa Cruz, ¿no?, con un número de 18,211 personas infectadas. Luego lo sigue el departamento de Beni, ¿no?, que también está con un monto elevado, que es 4,075 personas infectadas, ¿no? Y todos los días mueren personas de 5 a 6 personas en departamento, ¿no?, especialmente los departamentos más grandes. Y aquí nuestra Amazonía, Pando, ¿no?, que nosotros estamos también rodeados de los que, de tanto de las regiones, por ejemplo, de Madre de Dios, Perú, ¿no?, que es Puerto Maldonado, que también tiene COVID, también Brasil, ¿no?, el Acre, Rondonia, y nuestro mismo hermano departamento Beni, que también estamos bien rodeados. Por eso es que seguimos ya alrededor de 4 meses encapsulados nosotros aquí. Bueno, el gobierno nos encapsula, nos dice, bueno, quédense en casa sin salir, pero sin dar las condiciones también alimentarias, ¿no?, especialmente al sector campesino indígena, que es lo que más nosotros son los más golpeados, ¿no?, de la gente que no tiene recursos económicos. Pero también estamos combatiendo esta pandemia con lo que son remedios naturales, ¿no? Los remedios naturales que nos da la naturaleza, nuestra Amazonía, está combatiendo esta pandemia, ¿no? Le llamamos lo que es el eucalipto, le llamamos la planta que nace naturalmente, el matico. Entonces, todas esas plantas la gente está consumiendo acá para hacer su tecito, porque solamente en cifras, ¿no?, al nivel salud, el Ministerio de Salud informa cuántos casos hay, al nivel departamentales, pero no es lo que ellos informan formalmente, porque hacen según rastrillaje casa por casa, pero no llegan a las casas. O sea, van discriminando, ¿no? En una casa hacen rastrillaje, en otra casa no hacen, y así sucesivamente están pasando, digamos, la situación acá en la Amazonía, especialmente en este rincón de Bolivia, que es Pando, la Amazonía 100% amazónico, ¿no? Pero tenemos la plenitud, la fe en Dios de que vamos a salir de esto, simplemente con la coordinación y con la fe en Dios, ¿no?, puesto para poder lograr muchas cosas, de que nuestra salud mejore, ¿no? Porque tenemos, como le digo, hay infraestructura, pero no hay las condiciones de cómo equipar a esos hospitales. La gente llega al hospital ya muriéndose, ¿no? Entonces, hay mucha falencia aquí en la salud. Los propios médicos son los que están también contaminados, ¿no? Los policías, que también más restringe, digamos, hay más opresión de los policías hacia la gente y la gente sale a la calle porque sale a buscar qué comer, ¿no? Porque no hay las condiciones de la alimentación, ¿no? Entonces nosotros tenemos también algunas, las alternativas son en el campo, y eso que hay 8 municipios de nuestra Amazonía aquí en Pando que ya están contaminados. Entonces, también cada municipio se está encapsulando para no poder seguir los contagios más, ¿no? Y también corre el riesgo de lo que es nuestra economía del sector campesino indígena, que es la castaña. La castaña ya se viene encima para poder recolectar
Y esa es la única fuente de trabajo que tiene el sector campesino indígena en lo que es la Amazonía boliviana. Entonces, también en eso nosotros estamos tropezando ese problema acá en Bolivia, en la Amazonía, y tratando de poder salir adelante con unas soluciones también de que gubernamental en el tema de las nuevas elecciones que se está por venir también acá en Bolivia, que va a ser el 6 de septiembre. Esperemos no se suspenda otra vez porque hace ya varios meses que estamos tropezando con esta situación que es muy delicada para Bolivia y bueno, pues esperemos una Amazonía sana otra vez y donde nuestros hermanos nos encontremos toda la Panamazonía, ¿no? Eso sería un poco mi aporte, ¿no? De poder estar compartiendo con ustedes estas informaciones que tenemos, estos datos que hemos podido trabajarlo durante estos tiempos, juntamente con algunas instituciones, ¿no? Que nos apoyan también, que coordinamos juntamente entre hermanos fronterizos también que somos acá, entre Perú y Brasil, ¿no? Entonces, muchas gracias. Eso sería mi aporte y espero que haya servido mucho para todo lo que es esta reunión de la Panamazonía. Muchas gracias, Doris. Es muy rico escuchar la perspectiva de una lideranza indígena como la tuya, que trae el tema de que las estadísticas oficiales siempre espejan todo lo que ocurre en las pequeñas comunidades, el tema de la importancia de los remedios naturales, que han sido muy útiles, y el tema del contexto político que ustedes tienen en Bolivia, que es bastante desafiador. Yo creo que es más o menos semejante a lo que pasa en Brasil. Hay una situación muy poco favorable entre la política del gobierno federal y los pueblos indígenas, y la importancia del tema económico también, que hay poco apoyo y ustedes están encapsulados en la casa y sin apoyo gubernamental. Entonces es bastante desafiador. Entonces hay una dimensión económica muy, muy relevante. Excelente. Bueno, encerramos esta ronda y yo quisiera decir a todos que estamos abiertos a preguntas. Desde el inicio se pueden enviar por chat, pueden hacer el envío de preguntas, pero yo quisiera hacer una pregunta especial a Sergio Luz de Fiocruz, porque en casi todas las ponencias escuchamos que el sistema de salud pública en Bolivia, en Perú, en Colombia y en Brasil no está fuerte el suficiente. Perdón, no está fuerte el suficiente, no está capaz de responder al tema del COVID. ¿Qué se podría hacer, Sergio, en términos de intercambio? Luz Marina ha hablado mucho del tema de cómo ayudar, cómo hacer cooperación. ¿Qué se podría hacer en su visión en términos de cooperación entre nosotros, entre los países amazónicos? Sergio. Sim, Virgílio. Só um minuto. Ok. Bom, Virgílio, é uma pergunta um pouco difícil. Nós estamos trabalhando na fronteira há alguns anos já, no entendimento de que na Amazônia nós temos um único território, né? Toda a Panamazônica, quase todos os países que fazem fronteira na Amazônia, eles estão praticamente ligados entre si. As principais capitais dos países que fazem fronteira com o estado do Amazonas e os outros países, eles estão virados para o oceano,
fazendo com que a área da Amazônia se transforme num grande vazio. Em vazio em políticas públicas, vazios em saúde, vazios em segurança, em vários aspectos. Nós estamos procurando trabalhar no entendimento de reunir as forças locais dessas áreas. Começamos com treinamento e capacitação na área de saúde, pois acreditamos que o único modo de conseguir integrar essa região é através da saúde. A segurança nacional tem um aspecto muito importante, essa área, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos aumentar essa questão da saúde, porque a saúde, ela promove a cidadania, ela promove o bem-estar das pessoas e das comunidades. Então, nós começamos com treinamento nos agentes de endemias nessa região, cursos de especialização às pessoas que já têm alguma formação, para que nós possamos criar uma massa crítica de pessoas nessa região. Nosso segundo passo foi integrar a sala de situação epidemiológica nesse contexto, entendendo que a Amazônia é um único território e nós temos que trabalhar os problemas de saúde de uma única forma. Nós não podemos ter a Colômbia do outro lado da rua trabalhando com informações de saúde de um jeito e nós do Brasil trabalhando de outro jeito. O Peru do outro lado do Rio trabalhando de outra forma. Nós precisamos ter uma base integrada de dados para melhor compreensão dos perfis epidemiológicos que acontecem na região. E, então, nós trabalhamos nesse sentido. Fizemos a primeira parte de capacitação, conseguimos na capacitação, todos os cursos financiados pela OPAS. Estamos agora com recurso para fazer os cursos nas localidades, que nós estamos aplicando, um curso para um mestrado futuro, no sentido de capacitar as pessoas e criar uma unidade com que a gente tenha as pessoas capacitadas para que a gente possa trabalhar de uma forma integrada, integrando os dados de saúde dessa região, para que a gente consiga desenhar o perfil epidemiológico e saber atender de forma mais adequada a toda essa situação. O segundo passo que nós fizemos foi a questão de integrar ao máximo as universidades e o pessoal de todo esse entorno. Montamos essa rede virtual, essa rede de trabalho. Essa rede de trabalho, na realidade, ela também tem ajuda do pessoal da Colômbia, do pessoal do Amapá, na fronteira do Oiapoque, lá em cima, junto com o pessoal da Guiana e a França nesse esforço todo. A ideia é que a gente tenha salas de situações epidemiológicas em todas as áreas da fronteira para que a gente possa trabalhar no sistema de vigilância e saúde e fazendo formação de pessoas nesse território. Eu não esqueci de falar na apresentação, vou ser rápido, mas nós conseguimos um grande potencial em doações. A Fiocruz, em geral, está conseguindo um bom recurso de doações, seja através de contratos de leniência no jurídico, ou seja, de doações diretas, e nós estamos fazendo doações. Fizemos essas doações dos kits rápidos lá para cima, estamos com doações de EPIs sendo entregues, acho que quarta-feira. Nós estamos arrumando mais doações para EPIs e estamos tentando também conseguimos uma doação para o laboratório de Manaus para triplicar nossa capacidade de testes em Manaus e estamos tentando conseguir doações em caminho de negociação para uma central analítica de diagnóstico ser montada em Tabatinga, junto com o Exército, com todas as instituições, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente tenha uma central analítica naquela região, porque nós temos um espaço imenso e nós não temos UTI de atendimento nesses municípios. Nós toda hora temos que levar todo mundo para Manaus. Nós não temos dificuldades de acesso, de horas de barco para chegar nas localidades e diversos outros aspectos. Então, se a gente consegue ter uma central analítica com recursos desses de doação, trabalhando junto com o Exército Brasileiro também, junto com o UEA, o FAM, com todas as instituições e a Secretaria de Saúde lá, eu acredito que a gente consegue dar um avanço muito grande para aquela região, no sentido de centralizar um pouco mais, pelo menos daquela região maior, a parte dos exames. Porque um dos grandes problemas que a gente tem
nos diagnósticos é isso. O diagnóstico por PCR, em 72 horas a amostra perde. Se ela não for congelada e for levar, você não consegue levar nitrogênio líquido para essas áreas. As áreas são de difícil acesso, as áreas indígenas, você não consegue fazer a coleta e chegar com o material pronto para ser usado. Então, se a gente consegue diminuir esse espaço, a gente certamente consegue melhorar essa parte de diagnóstico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada um, como você está montando, cada instituição com o seu papel, eu acho que nós temos grande condição de colaborar com todo mundo e colaborar principalmente com os países irmãos do outro lado da fronteira, né? Que é um território único. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na formação de pessoal e na formação e nas entregas. As entregas são essas: diagnóstico, EPIs, formar pessoas e botar uma capacidade de diagnóstico naquela região. Isso é para onde a gente está centralizando os esforços no que a gente diz dessa parte de saúde. E junto com isso vem muita coisa junto, né, Virgílio? Porque junto com isso vem trabalhos de saúde mental sobre a população, trabalhos sobre a questão da violência. Se você consegue articular uma sala de situação epidemiológica, você começa a mapear coisas que ainda não apareceram e que daqui a pouco podem aparecer e causar tantos danos quanto o Covid, porque temos que entender que a gente está na Amazônia, numa floresta, com animais silvestres, com vetores, com muita coisa em volta que pode seguir para o lado do homem, assim como Zika foi, chikungunya e vários outros exemplos, febre amarela, e nós temos hoje o Covid. Tá certo, tá ótimo. Queria agradecer ao Sérgio e ao mesmo tempo, já fazer uma provocação à Luz Marina. Eu estou colocando aqui, você já me conhece, Luz Marina, no chat, uma tentativa de um resumo, né, do que podiam ser conclusões preliminares até o momento. E aí, aqui eu coloquei em primeiro lugar o tema do aumento do intercâmbio, né, entre os países. Eu acho que isso é uma coisa que a Fiocruz tem feito bastante, com grande sucesso. Então, é algo a ser aumentado, o intercâmbio e a capacitação, talvez aproveitando o contexto do Covid, usar mais mecanismos online que permitam até economizar recursos e, ao mesmo tempo, não ter as limitações que o Covid nos traz. A necessidade de repensar o modelo de saúde para os povos da floresta, que é um tema que nós temos tido bastante interesse, integrar os dados epidemiológicos, fazer essas redes de instituições de pesquisa, aproveitar as doações de testes, EPI, etc., e aumentar a capacidade das centrais analíticas e outras estruturas. Então, Luz Marina, esto en su visión podría ser como si fuera un camino para responder los temas que tú has planteado, como el tema de intercambio y más cooperación, porque tú has subrayado mucho el tema de cooperación, y quisiera escuchar un poco de Luz Marina, después de Silvana y Doris sobre esto. Y yo voy también, mientras Luz Marina hace sus puntos, yo voy a tratar de complementar acá en el chat. Así que, Luz Marina, escuchamos. Sí, yo creo que escuchando al profesor Luz, esa es la primera vez que oigo Luz en portugués de un apellido. Y creo que lo que requerimos es primero tener un equilibrio de todos los países. Eso es muy importante. Nosotros aportamos en este momento del COVID-19 como Sinchi un termociclador para la Secretaría de Salud. Y creo que ahí había muchas debilidades en cuanto al poder fortalecer de alguna manera esa capacidad de diagnóstico. Y yo creo que esa capacidad no la puede tener solamente o Tabatinga o Manaus, sino que tenemos que cambiar nosotros mismos nuestra manera de mirar este tema amazónico. Sé que las pruebas para la parte interna de la Amazonia son difíciles y pues en ese caso sí estoy de acuerdo con ese tipo de pruebas que mencionaron desde Brasil,
pero yo creo que sí necesitamos fortalecer de manera coherente la acción de la capacidad y de la coordinación. Es que ahí tenemos un problema, la coordinación es totalmente importante y la articulación. Entonces, yo creo que esto nos ha enseñado mucho. Colombia tiene una enorme capacidad en las escuelas de medicina, entonces hay que trasladar muchos de estos estudiantes R1, R2 a que aprendan y a que estén muy bien relacionados con las enfermedades pues, que están en el bosque húmedo tropical. Sin embargo, yo creo que hoy tenemos que ser reales. El COVID-19 saturó cualquier posibilidad. Así es que tenemos que estar in situ, ahí, con toda la capacidad que tenemos en los países y fortalecer esas acciones. También, y creo que el tema de la soberanía alimentaria es totalmente clave. Mira, el que la gente dependa de productos de afuera, de su comunidad, es muy complejo. Yo creo que ahí hay un tema súper clave, el de la soberanía alimentaria. Y también sí, creo que hay que hacer un arreglo importante sobre los temas de investigación científica asociados desde la biodiversidad a la salud. Creo que es excelente. suficiente. Muchas gracias, Marina. Yo creo que el tema este de la coordinación es muy importante y por final el tema de la biodiversidad y salud. Yo creo que uno de los temas más obvios es el tema de hacer el desarrollo de medicamentos a base de la biodiversidad amazónica, que es un reto que se ha hablado mucho, pero en realidad tenemos muy pocos avances en términos de testes clínicos y hay que avanzar en esto. Doris ha hablado de la importancia de estos remedios tradicionales para los pueblos. Yo personalmente, nosotros acá en FAS estamos trabajando muchísimo con el tema del COVID y es increíble como muchas comunidades han manejado soluciones con el apoyo de fitoterápicos tradicionales. Pero quisiera escuchar ahí en 3 minutos para cerrar Silvana y después a Doris. Parece a ustedes que estamos con un resumen acá que es justo de que podría ser la conclusión preliminar sobre un tema tan complejo como este. Silvana. Yo solamente quiero retomar dos temas que han dicho de una forma muy breve, ¿no? El primero es buscar el equilibrio entre países. Me parece una figura muy interesante que deberíamos promover y trabajar de manera conjunta, pero creo que también es necesario conocer cómo estamos como país primero. En el caso peruano, esto es bastante difícil todavía. Doris hablaba de cuántos indígenas estaban contagiados. Nosotros recién hemos incorporado la variable étnica como a la mitad de la pandemia en el caso peruano y se habla mucho de un subregistro. Entonces creo que es importante, en el caso de nuestro país todavía falta mucha información y es necesario que para buscar este equilibrio tengamos un mayor conocimiento de lo que somos. Y yo lo veo esto como un gran reto para Perú. El segundo tema, los dos temas que me parecen muy relevantes, el segundo es el tema de conocimientos tradicionales. Aquí muchas comunidades han estado combatiendo el virus sobre la base de una planta que es la que ha generado mejores o mayores resultados, pero también hay un reto ahí, y yo creo que a nivel de región, que es la valoración de estos conocimientos tradicionales y ver cómo generamos a través de ellos mejoras en las condiciones de vida de las mismas comunidades y de los pueblos originarios, porque de ellos salen muchos medicamentos, descubrimientos y demás, pero no hay un regreso sobre los beneficios directos a quienes comparten y registran estos conocimientos. Pues creo que ahí hay un tema también que es bien importante en este momento resaltar para realmente darle el valor del rol a quien corresponde.
Y el último, ya para cerrar, es el de soberanía alimentaria. Efectivamente, aquí en el caso peruano también ha sido lamentable cómo, estando las comunidades en las zonas más biodiversas del Perú, se han tenido que recurrir a canastas básicas para lograr la alimentación, y también se tiene conocimiento que son las mismas comunidades o los niños los que sufren niveles muy altos de desnutrición. Entonces, ahí hay algo que como Estado, como política o como país no estamos haciendo bien. ¿Cómo valoramos nuestros recursos si quienes los manejan o conviven directamente con ellos son los que están padeciendo hambre y no se está llegando a niveles óptimos de vida? Yo creo que esas podrían ser algunas enseñanzas y restos de la pandemia, ¿no? Cómo generar o cómo sacar de esto esas lecciones aprendidas y valorar realmente lo que se necesita. Repito, nuestros conocimientos tradicionales y ver cuál es realmente el valor y el aporte de los bosques a la luz de modelos diferentes a los que se están usando ahora. Gracias. Me tomé los 3 minutos. Muchas gracias, Silvana. Yo creo que estamos caminando ahí para una visión muy interesante de quizá enfatizar la necesidad de crear algo, que es un comité, un grupo, una red, o lo que sea, equilibrada, justa, entre los países para intercambio al enfrentamiento del COVID. Esto es algo que a lo mejor puede ser una manera de expandir, de construir una iniciativa que ya está haciendo Fiocruz, pero hacer esto de una manera que sea bien equilibrada entre los países. Excelente. Y el tema del conocimiento tradicional, seguridad alimentaria, excelente. Doris, para encerrar, ¿qué te parece? Estamos caminando bien en estos temas, en términos del taller, ¿no? La realidad sigue con muchos problemas, pero por lo menos acá en las conclusiones, ¿qué te parece? Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que decía la compañera del Perú, ¿no? Como les mencionaba, que nosotros en Bolivia estamos con los problemas ahorita en el tema coyuntural, y es lo que no nos facilita, digamos, a trabajar bien con las organizaciones campesinas e indígenas, que son los pueblos que todavía ya son más vulnerables, y también los barrios de la misma ciudad. Entonces, para nosotros es más complejo todavía en esta etapa, ¿no? De la situación coyuntural, que tenemos un gobierno transitorio, que si bien, digamos, llegan las donaciones de recursos económicos para combatir la pandemia, pero no así, digamos, no lo utilizan para tal, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros estamos esperando, bueno, estas elecciones que lleguen en septiembre, pero sería bien también seguir en este grupo, por ejemplo, de hacer una red, como decía, ¿no? Para poder tener en contacto con los países y ver de todas maneras la forma como podemos colaborarnos, cómo podemos ayudarnos. Por ejemplo, acá en mi país, en la Amazonía, nosotros necesitamos más, por ejemplo, es el apoyo en el tema de medicamentos, ¿no? Para poder paliar por lo menos algunas necesidades de emergencia. De pesquisa, inovações, organizações internacionais e mais de 267 doadores individuais que se envolveram nessa aliança. Essa é a realidade, né, da Amazônia e do Amazonas, né, geralmente quando uma família, por algum problema de saúde ou por educação, precisa se deslocar da sua comunidade, vai procurar um apoio ou uma ajuda no município, geralmente leva a família toda, né, não fica ninguém para trás. Essa é a realidade. Diante da pandemia, essa realidade só se agravou ainda mais. Os desafios para assistência médica nas comunidades, todos nós estamos falando de estado como o Amazonas, que tem tamanhos continentais, o tempo de deslocamento geralmente demora muito, a infraestrutura local não é adequada e geralmente o deslocamento para a capital inviabiliza em muitas situações, no caso da pandemia, de fazer o atendimento nesses lugares mais distantes.
Essa é a nossa área de atuação na Aliança, envolvemos esses parceiros, então trouxemos para dentro da Aliança os órgãos federais, estaduais, o Ministério Público Federal também está participando, assim como as organizações de base. Isso aqui é só os dados atualizados ontem, né, dos casos no Amazonas, as situações de morte tanto em comunidade quanto indígena, e esse dado também a gente utiliza a fonte da COIAP. Diante desse cenário, foi pensado uma estratégia de atuação, onde levamos em considerações alguns eixos, né, são 7 eixos temáticos, entre eles começa desde a questão da redução do contágio até a retomada pós-pandemia, que a gente não tem ainda a clareza de quando será, porém, em algum momento, isso exige retornar às ações, levando em consideração todos os cuidados que precisam ser feitos. Foi desenhado dentro dessa aliança uma matriz lógica para enfrentar, onde nós temos os problemas, os objetivos, a estratégia e as ações para o combate. Dentro de cada um daqueles eixos, foi desenhada uma matriz onde a gente vai aí considerando quais são as ações que vamos estar realizando para essas populações. Isso aqui já é o exemplo de ações que estão sendo feitas dentro dos eixos. Isso aqui é uma capacitação para as entes indígenas de saúde, né, com a parceria que a gente tem com a UEA para a questão da telemedicina, e isso está ocorrendo. Mais aqui, mais uma foto do atendimento psicológico via telesaúde também, isso aqui na RDS do Rio Negro, no Tumbira, e os parceiros envolvidos. Entrega de cesta básica para as populações indígenas tradicionais, apoio à questão das barreiras sanitárias, que a gente tem proporcionado para a FUNAI ou para os parceiros através da aquisição de combustível, entrega de kits de higiene ou de purificação de água, nesse caso aqui em Novo Aripuanã, o presidente da associação e as organizações de pontas e os municípios muito envolvidos nessas entregas, teste rápido, aqui próximo de Manaus, entrega de cesta básicas, que envolve, quando vocês veem aí parceiros envolvidos, tem uma gama de parceiros que estão envolvidos em cada uma dessa ação, por isso essa aliança tem se mostrado tão eficaz nas atividades que tem desenvolvido. Mais entregas, né? Trabalho, vimos nessa situação uma oportunidade para os grupos de mulheres de produção de máscaras para doar, e também como uma ação pós-Covid, como atividade de geração de renda para esses grupos de mulheres, seja em Manaus ou seja nos territórios onde nós estamos atuando. Aqui mais uma atividade, que é o acompanhamento de teleatendimento via internet, atendimento psicológico através de saúde mental, que esse é um momento onde vários problemas vêm se aflorando dentro das comunidades e nesses povos, diante da situação, por falta de informação, ou porque muitos dessas pessoas que moram, viviam de alguma atividade, geração de renda, turismo, e ver tudo isso paralisado tem causado nessas pessoas uma ansiedade muito grande, uma incerteza, e a gente tem contribuído muito com os parceiros através da telemedicina, nessa parceria com a EA, para levar um pouco de conforto para as populações. Mais entrega de materiais, né, testes rápidos, remoção de pacientes graves. Isso aqui, em maio, era assim um cenário, cada número desse aqui é um daqueles nossos eixos, né? O eixo 1 é redução do contágio, e a gente está fazendo isso para demonstrar como que a gente está atendendo cada território. Isso foi no início, isso aqui já é agora nesse período da semana de 22 e 26, o quanto que a gente avançou com relação aos atendimentos às populações tradicionais, indígenas, do qual a Aliança tem dado todo esse suporte. A gente também, com isso, desenvolveu um painel, né, com os principais resultados da Aliança, para poder ter também essa questão da gestão e transparência. Também disponibilizamos
todo o material para que as pessoas possam acompanhar os recursos que estão sendo desenvolvidos e como é que eles estão sendo gastos. A gente tem uma governança, né? Que é uma governança que vem desde a captação, passa pela avaliação e monitoramento e também comunicação. Nós nos reunimos, toda semana tem reunião com todos os parceiros, das 15 às 19. Temos o calendário dentro da aliança, onde nós desenvolvemos alguns comitês para que a gente pudesse, então, fazer essa comunicação mais eficiente, para que todos pudessem estar na mesma página, né? Nessa etapa de gestão, a gente tem desde a articulação institucional até a comunicação, e como são vários parceiros, vários territórios, e todas as demandas são urgentes, foi necessário desenvolver um critério de priorização para que a gente pudesse atender quem que a gente atende primeiro diante dessa necessidade que é emergencial para todos, né? Foi desenvolvido um boletim da aliança para que a gente pudesse, então, informar. Nós já estamos na 6ª edição. São só exemplos de algumas ações que foram realizadas por organizações que tiveram pegar doações na fase e que entregaram lá na conta. Então, temos um trabalho muito grande de atendimento voltado para a saúde. Aqui é o Estado, né, que está envolvido na aliança e que possa, as ações estão sendo desenvolvidas nos municípios. E são várias ações, aqui a ação da Prefeitura, que eu gostaria de passar bem rapidamente, só para demonstrar um pouco do quanto que a aliança ela tem uma capilaridade muito grande e tem uma abrangência também do tamanho que é o Estado do Amazonas, né? Nós temos um boletim da aliança para as unidades de conservação e também temos para os territórios indígenas, né? Pouco do que saiu de comunicação das ações que a Aliança está fazendo. Pela primeira vez em 10 e 12 anos de existência da Fundação Amazônia Sustentável, nós tivemos que nos adequar e fazer o primeiro encontro de liderança para tratar do Covid dentro dos nossos territórios, através de videoconferência. Então, isso aqui é uma foto do evento que nós fizemos dia 19. Segundo a capacitação sobre o guia, né? Então, tem sido feito isso pela UEA e pelos municípios apoiando os seus agentes para que eles possam, então, ser capacitados, seja pelo uso do oxímetro ou pelo guia que foi elaborado, né, pelo Comitê Científico da Aliança, sobre as recomendações do Covid. E aqui o doutor Bernardino dando uma capacitação voltada para a formação de agentes de saúde no Centro de Mídias. E a gente também tem toda uma transparência com relação ao status de captação de recursos, o quanto que a gente já captou, quais territórios já foram implementados, quanto que disso já está disponível, quanto que ainda não está, quanto que ainda está em captação, né? E a origem dessa captação, de onde vem, de empresas, de ONGs, de agências, e um boletim de transparência do Covid, onde a gente pode demonstrar como é que está sendo feito os planos de ações que foram por territórios, ou por unidade de conservação, ou por os próprios municípios, né? E até a implementação atualizada no dia de ontem, as entregas já realizadas, a execução orçamentária disso tudo, né? O tanto que a gente já alcançou na mídia, né, de comunicação, os principais resultados da aliança, tem uma forma de você acessar também para ver, e também tem a questão das demandas de atendimento, o que a gente atendeu ou que ainda falta atender, né? Então, tem um registro de tudo isso, e a gente vai postando isso e mostrando o quanto que a aliança, e a última que eu gostaria de deixar é uma ambulância de atendimento ao povo Kundurucus, no município de Novo Olinda, para o atendimento rápido de saúde. Então, para demonstrar o quanto que tem se feito da aliança, e com isso, ver o quanto que essa aliança e a Fundação, como a capitaneadora dessas ações todas, tem desenvolvido uma ação estratégica junto com os parceiros, pensando nesse momento que é tão delicado e difícil, que é a questão da pandemia. Câmbio. Não sei se passei... Muito obrigado, Cléia. Passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi muito rica a apresentação para mostrar aí o espectro todo da aliança. Eu não vou comentar para não tomar mais tempo. Na sequência, eu queria passar para
Carolina, que vai trazer a perspectiva da IVUS, a Carolina Zambrano Barragán. Carolina, la palabra es tuya. Obrigada, Virgilio. Yo soy Carolina de IVOS y lo que les voy a compartir es lo que hacemos ahora desde el programa Todos los Ojos en la Amazonía, que trabajamos en Perú, Ecuador. Carolina, no te vemos. Tu imagen, su video está cerrado. Si tú puedes abrir el video. Abierto. Qué raro. Tal vez no me... Estou vendo, professora, estou vendo. Sí, perfecto. Bueno, a lo mejor soy yo. Perfecto. Adelante. Entonces, lo que les comentaba es que, bueno, les voy a compartir lo que nosotros llamamos la Ruta de Salud Indígena, que es una iniciativa de nuestro programa Todos los Ojos en la Amazonía. Y para empezar, quería volver a 2 puntos especiales que salieron en la sesión anterior. Uno es la necesidad de repensar el modelo y el sistema de salud pública, y el otro, el enfoque en la comunidad. Entonces, tal vez salió muchas veces esto de la soberanía y seguridad alimentaria, pero yo lo que les quiero invitar es a pensar en la soberanía de la salud y el hecho de que necesitamos también tener un nuevo enfoque o volver al enfoque de atención primaria de salud, en donde todo lo que se construye, se planifica y se gestiona como política tiene a la comunidad en el centro. Entonces, solo les voy a compartir dos diapositivas para que puedan solo entender un poco de hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del sistema de salud per se, construido, gestionado y planificado con la comunidad al centro, lo que nosotros estamos queriendo hacer es ir más allá de la coordinación, sino que las acciones que se generen respondan a un diálogo de saberes, a un diálogo en donde se corte esta brecha que existe entre los parámetros técnicos del sistema del Estado, de la salud, y por otro lado, los criterios desde las comunidades. Entonces, que tengamos un sistema de salud que responda a las prioridades de las comunidades y al mismo tiempo que devuelva a la comunidad el cuidado de los suyos. Porque ahora vemos eso no solo en la Amazonía, sino en los centros urbanos. Todo el sistema se enfoca en el médico y en la atención desde el Estado, pero tal vez lo que tenemos que hacer también es recuperar y empoderar nuevamente a las comunidades en términos del cuidado y la vigilancia comunitaria. Entonces, cuando nosotros hablamos y nos enfocamos en esto de la provisión de los servicios de la salud, lo que tenemos es el trabajo con 2 patitas, en cierto modo, como decimos en Ecuador. La una que es fortalecer el cuidado y la vigilancia comunitaria a través, por ejemplo, de capacitaciones, como habíamos mencionado antes en otras presentaciones, o también la generación de material específico adaptado interculturalmente, y por otro lado también el fortalecimiento de las redes y microredes integradas de atención. Y no solo el fortalecimiento en términos de equipamiento o ver qué recursos humanos se requieren para la atención, sino también la identificación del paso a paso y la ruta a seguir para acceder a esa red o microred integrada. Entonces, estamos hablando de mapas, por ejemplo, y el diseño de esa ruta, pero un diseño planificado en base a una reflexión compartida con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Entonces, cuando hablamos desde este enfoque de atención primaria de salud, enfocada y planificada con la comunidad y este fortalecimiento de los servicios, por un lado en la parte comunitaria y por otro lado en las redes y microredes, lo que nosotros también estamos haciendo es tratar de trabajar a nivel de sistema, no solo enfocarse en el servicio que presta el médico X, sino al sistema per se. Y ahí es donde nosotros tratamos de incidir en términos de la gobernanza y el liderazgo, pero desde este enfoque de co-gobernanza y co-liderazgo, en donde los pueblos y nacionalidades indígenas tienen que decir al momento de diseñar y planificar las acciones desde las políticas públicas, desde la atención a la salud. Entonces, en todo este enfoque de gobernanza, de liderazgo, vemos el trabajo necesario en 4 ejes específicos. Uno, mejorar la parte de infraestructura y equipamiento, tanto en las redes y microredes, como habíamos dicho antes, pero también en las comunidades per se, que necesita la comunidad para tratar a sus miembros. El conocimiento y la información. Los recursos humanos, no solo a nivel del personal médico, por ejemplo, el personal de salud que se encuentra en la Amazonía, que no necesariamente
necesariamente es el más formado ni capacitado, y también el empoderamiento de los promotores comunitarios, porque lo que vemos cuando devolvemos parte del cuidado a la comunidad, necesitamos promover y apoyar el trabajo de los promotores comunitarios en términos de la prevención, la alerta y el cuidado primario. Estos tres ejes, por supuesto, van de la mano del financiamiento, y al menos en Ecuador, no hubo una presentación inicial en Ecuador, pero el Estado está quebrado en cierto modo y no existe, y el Ministerio de Salud Pública está desbordado. Entonces, lo que ha surgido y ha sido muy interesante en todo este proceso es la necesidad de trabajar con otros actores y apalancar recursos. Entonces, es parecido a lo que estábamos mostrando en la presentación anterior, por ejemplo, de ver fuentes de financiamiento de ONGs, filantropía, Estado, etcétera, pero lo que estamos nosotros también tratando de hacer es coordinar y compartir no solo la información, generar también inteligencia colectiva a través de compartir la información y al mismo tiempo tratar de apalancar los recursos de una forma colaborativa. Porque ¿qué es lo que vimos desde el inicio? Es tal vez todo el enfoque de los recursos financieros hacia las pruebas diagnósticas como el amuleto, pero lo que estamos viendo es que, como Doris mencionaba antes, lo que se requiere son medicamentos en las comunidades, oxígeno, por ejemplo. Entonces, lo que hemos hecho en términos de infraestructura y equipamiento es un mapeo de requerimientos prioritarios para el diagnóstico y el tratamiento, tanto en los establecimientos de salud como en las comunidades, facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas, pero yendo de la mano de la comunidad y no solo tener pruebas por tener, y poniendo mucho énfasis en la necesidad de volver al hecho de que puede diagnosticarse el COVID con signos y síntomas y no necesariamente tener el documento que te dice soy COVID positivo o negativo, es lo único que sirve, ¿no? Y como decía antes, en este conjunto de organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, pero también del Estado, hacer una especie de pool de recursos para la cobertura del equipamiento. En términos de conocimiento e información, hemos adaptado los protocolos a diferentes idiomas con un enfoque intercultural y también respondiendo a la cosmovisión de cada pueblo. Volver a lo de los saberes ancestrales y el cuidado comunitario y conocimientos tradicionales que también mencionaron antes y hacer estos mapas de riesgos, ¿no? Entonces, creo que es una acción en diferentes elementos de la parte de gobernanza de la salud, pero volviendo nuevamente a esto de la soberanía indígena, y creo que también tratando de aprovechar que esta crisis, de esta emergencia, nos pueda dar una oportunidad de no solo responder al COVID específicamente, sino de dejar un sistema de salud mejorado, más que responda mejor a las necesidades de la población, que esté más territorializado, y también responda a este enfoque intercultural y que después sirva para atender otras enfermedades y que quede ahí como un legado, en cierto modo, de la época COVID hacia la post-COVID, ¿no? Entonces, solo eso, tratar de tener este enfoque en la soberanía indígena, inventarlos a pensar allá en esto, más allá de solo coordinación o cooperación, que por supuesto es clave, pero regresar a pensar el modelo de sistema de salud con base en un cambio de las relaciones de poder y devolver a la comunidad el cuidado de los suyos. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Yo estoy tratando de hacer como un pequeño resumen, como siempre. Entonces, tú has subrayado la importancia del enfoque en la comunidad y la necesidad de repensar el modelo de salud pública, enfatizar el tema de infraestructura local, conocimiento, recursos humanos y empoderamiento de los promotores de salud comunitaria, y el tema de cómo financiar esto en un momento de crisis que tenemos en casi todos los gobiernos de la Amazonía. Y ahí el ejemplo que ha planteado Valclea es una manera de hacer como una red de actores de la sociedad civil con donaciones privadas para, de una cierta manera, llenar el hueco que deja el gobierno. Y pensar no solo en el COVID, pero más allá, después del COVID. Entonces, son puntos muy importantes. Yo quisiera agradecer a Carolina e invitar a Luis Runciman del Colegio Médico de Loreto de Perú. Así que salimos de Ecuador para Perú. Luis, la palabra es tuya.
Professor, Luiz está tendo problema de conexão. Podemos passar para o próximo e já ele se conecta. Luis tiene, perfecto, Luis tiene problemas de conexiones, entonces yo voy al profesor Cleto Leal, que é o vice-reitor da Universidade Estadual do Amazonas. Professor Cleto, a palavra é sua. Ok, obrigado. Vou só disponibilizar aqui. Então, eu sou vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas e nós desenvolvemos algumas ações de combate à Covid e também colocamos no nosso site todas as informações de ações, de doações recebidas dos diversos entes e está nesse endereço. E posso disponibilizar também a apresentação para vocês. Isso é uma motivação. Nós somos uma universidade jovem, 18 anos, 19 anos, fazendo agora esse ano, atuando em todos os estados do Amazonas. Nós temos núcleos, centros e então, uma representatividade por meio das municipalidades em todo o estado. E a nossa ação foi preparar ações para combater a pandemia do Covid, não só na capital, mas também nos diversos municípios que atuamos. A primeira ideia que você tem notícia dessa atividade de combate à pandemia foi a produção de EPIs. Então, a startup Lazus, com o professor Aristides e mais 2 discentes, apresentaram o projeto para a confecção de face shields, protetores faciais, utilizando impressoras 3D. E já tínhamos dentro da universidade, algumas empresas doaram as impressoras 3D e também no processo de higienização desse material para ser entregue a todos aqueles que foram, a todas as entidades que pediram. Então, nós temos ali 30 mil protetores faciais produzidos, 23% disso foi para o interior, 77% da produção ficou na capital, para os diversos órgãos, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, UBS e assim por diante. E trabalhando com voluntários, professores e alunos voluntários do curso de Engenharia, de Medicina, de Direito, e essa ação levou a novas parcerias, uma empresa do distrito, chamada Tutiplast da Amazônia, que é uma das grandes injetoras que tem aqui no estado, e uma empresa de manutenção de carro, Italux, que trabalha com parte de baterias também. E a Motor Honda, que é uma das maiores empresas que existe aqui no Polo Industrial de Manaus, ajudando na higienização desses produtores faciais. Depois, dentro da produção do equipamento de proteção individual, não parece aqui, mas desses dois, o da direita aqui é o nosso reitor, todo paramentado, com face shield, com avental, com a perneira, então utilizando 100% de propileno atóxico para todos os agentes de saúde que foram trabalhar no combate à Covid, foram realizados testes de resistência, impermeabilidade, proteção, funcionalidade, ou seja, foi um produto desenvolvido que atende às especificações sanitárias e de proteção de cada um que está utilizando. Novamente, trabalhando com docentes e discentes da Escola de Saúde, um trabalho voluntário, isso eu quero destacar que o trabalho voluntário dentro da Universidade do Estado do Amazonas tem sido muito forte no combate à Covid. E trabalhando com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Manaus também. Vários testes foram realizados, mobilização social para arrecadar fundos, ou seja, doações financeiras para a compra dos insumos e a produção desses materiais. E nesse item nós tivemos uma produção de 18 mil itens. Aqui destacando para as comunidades indígenas, o Ministério Público Federal fez um aporte ou fez uma doação de R$70 mil para poder produzir esses equipamentos de proteção individual, atingindo os distritos especiais de saúde indígenas, os D6,
e um total de produção distribuídos para as comunidades indígenas de 1.800 itens. Aqui foi interessante nessa apresentação aqui que o material foi entregue para a nossa Força Aérea Brasileira também, fazendo os resgates ou fazendo o traslado do paciente para Manaus, para as UTIs, e mais uma ferramenta de tecnologia, o ZAP, a equipe mandando, agradecendo a produção desses EPIs para o combate à Covid. Uma outra atividade foi a produção e distribuição de álcool 70, esse aqui não é álcool gel, uma vez que no mercado de Manaus faltou, consequentemente no interior, houve uma produção aí de 24.674, 51 instituições beneficiadas, 79% dessa produção ficou em Manaus e 21% foi para o interior, 21% para o interior. Essa aqui já foi falado também anteriormente, né, da preocupação do acolhimento psicológico, né, das pessoas. Os professores da área de psicologia que trabalham na escola de saúde se mobilizaram para fazer as atividades, cuidar, principalmente nesse caso, da saúde mental dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos técnicos também. E agora avançamos para a comunidade por meio da aliança. Então, vários vídeos foram preparados, distribuídos internamente. Esse acolhimento psicológico tem uma escala, como vocês podem ver no quadro abaixo, com trabalhos voluntários de 9 a 12, e o atendimento feito por chatbot. A pessoa liga, faz o atendimento por aluno e, se necessário, um professor faz a complementação do atendimento. E destacando que isso é um trabalho voluntário dessas pessoas nos ajudando ao combate à Covid. O Callcenter Chatbot é uma parceria também com a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. Eles deram parte da infraestrutura. Nós vemos aí a equipe trabalhando, professores da Universidade do Estado do Amazonas trabalhando, e a participação desses estudantes como voluntários, fazendo atendimento, fazendo plantão e colaborando com a saúde mental dos nossos cidadãos. O número de voluntários foram 257 entre estudantes e professores da área de saúde e um atendimento de 1º de abril até 30 de junho de quase 93 mil atendimentos à população do Estado. Uma outra iniciativa muito interessante ao combate foi a antecipação da formatura desses alunos da área de saúde. Foram alunos da área de medicina, enfermaria e farmacêuticos para poder ir para a linha de frente já e combater a Covid. E ali embaixo eu fiz um destaque bem interessante, que o médico da etnia Tiuca é diplomado de manhã e de noite ele já estava no plantão trabalhando no combate à Covid, né? De manhã saiu correndo, pegou o seu canudo e foi trabalhar já no combate à Covid. Então, nós recebemos também vários indígenas aqui na formação nas mais diversas áreas e a parte deles volta para a sua comunidade, para atender a sua comunidade em todo o estado do Amazonas. Telesaúde tem sido uma ferramenta importante para atender os 62 municípios do estado do Amazonas, a capital mais 61 no interior e 6 indígenas. A Val falou também dessa participação que nós temos com a aliança para poder fazer os treinamentos dos agentes de saúde. Tivemos um aumento de 30% do cadastro de profissionais. Esse é um serviço interessante porque o profissional fica registrado na plataforma e existe um teleregulador que verifica todas as suas ações. A conectividade e a manutenção com essas dimensões aqui continentais são feitas pelo Núcleo Técnico Científico de Telesaúde do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas, com próprios recursos. 100% de cobertura e monitoramento e aproximadamente 4.200 profissionais cadastrados na área de saúde nas mais diversas especialidades. 1.600 participações em transmissões síncronas e assíncronas no mês de abril. E isso tem sido uma ferramenta poderosa
para fazer os treinamentos. A Val falou nisso também, de acessar as comunidades indígenas e ribeirinhas também. Desenvolvimento de um protótipo de ventilador mecânico foi discutido principalmente pela falta desse equipamento disponível para compra no mercado. A China não conseguiu atender a necessidade do mundo, e aí nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de um protótipo e já estamos em atividades de ensaios clínicos com porcos. E também a questão da manutenção. Alguns ventiladores, respiradores estavam no sistema, precisaram ser arrumados, consertados. A Suzan, que é a Secretaria de Saúde do Estado, enviou 11 unidades, 6 foram reparados. O SAMU, 7 unidades, 7 reparados. E o grande problema para consertar esses equipamentos foi a falta de peças no mercado. Então, nós não podemos muito avançar nessa questão. Novamente, trabalho de voluntários, 2 profissionais da Moto Honda, junto com 5 professores da UEA e 2 professores do IFAM, que é o Instituto Federal do Amazonas. Testes rápidos, aqui foi na Escola de Saúde, foram montadas 5 barracas para que houvesse a avaliação, né, o furo do dedo, como está mostrado na figura de baixo, e desse o diagnóstico a partir do 8º dia se a pessoa tinha contraído ou não. E um trabalho muito interessante, fazendo essa separação e um maior cuidado sanitário na ação. 91 voluntários, 57 alunos da UEA, entre enfermagem, medicina, odontologia, 20 residentes da enfermagem e 14 professores dessas áreas de saúde. Fizemos uma vacinação, essa é a vacinação contra a influenza, de 309 servidores, também por meio de drive-thru, e garantindo a segurança para os vacinadores e os receptores. Essa foi uma ação muito interessante, que foi com o nosso público interno também. E, finalizando, nós fizemos aqui uma UEA em casa, live music, com os nossos professores, os nossos alunos, ao final do dia, começava às 7 horas da noite, e foi tocado do clássico à música popular brasileira, música argentina, música latina de uma maneira geral, e isso ajudou bastante, foi uma repercussão muito interessante, as atividades culturais, melhorando essa questão da dificuldade do isolamento e aproximando por meio da música as pessoas pelo canal do YouTube. E uma última atividade é a confecção do bug. Essa é um novo começo de atividade, um dispositivo para guia de intubação orotraqueal. Então, ele facilita na hora de fazer a intubação, um sistema invasivo, e minimiza os acidentes e qualquer dano ao paciente. Baixo custo de manufatura. E, finalizando, destacando novamente que foram vários colaboradores voluntários, várias doações efetuadas, participação das nossas unidades no interior, participação com empresas, participação com a aliança nesse combate ao Covid-19, a Covid-19. Câmbio. Tá ótimo, muito obrigado, Cleto. Eu acho que a sua apresentação reforça como a universidade pode se engajar usando seus recursos físicos, seu corpo docente, estudantes, startups. Eu acho que é um bom modelo de referência para outras instituições de ensino da Amazônia. Nós estamos entrando na reta final aí do nosso seminário, e eu queria aproveitar essas apresentações e voltar a um tema que a Carolina deu ênfase, e foi tocado também tanto pela Valcléa quanto pelo Cleto, que é a necessidade de chegar lá na ponta, de fazer com que diante da crise econômica que assola os governos da região, em diferentes maneiras, em diferentes escalas,
como fazer com que isso chegue lá na ponta, né? E eu acho que esse é o desafio principal, e queria passar inicialmente para Carolina, para ela comentar, à luz do que foi apresentado, tanto pela Universidade do Estado do Amazonas, quanto pela FAES, como que você vê essas experiências, assim como a experiência da própria IVOS, né, podendo ser replicada em outros locais? Como fazer parcerias, alianças, e fazer com que isso tudo chegue lá na ponta? Quais são as lições, Carolina, depois Valcléia, depois Cleto, que vocês poderiam compartilhar para que a gente possa fechar esse pedaço do nosso seminário? Carolina, por favor. Obrigada, Virgilio. Yo creo que es esencial reconocer las estructuras representativas de los pueblos y nacionalidades indígenas y actuar de la mano de ellos. Por ejemplo, en el Ecuador existe la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas Amazónicos, lo mismo sería la COIABI y APIBI en Brasil, por ejemplo, o AIDECEP en Perú. Creo que es esencial también haber tenido ya trabajo y relaciones de confianza con esas organizaciones, que es la base para poder generar cualquier acción conjunta, y después aprovechar la crisis para promover la colaboración. Puede sonar medio feo la palabra aprovechar, pero creo que cuando estamos en crisis somos más prestos para colaborar, para compartir conocimiento, para compartir recursos. Y claro, hay que estar siempre fomentando eso, ¿no? Algo que tal vez no quedó claro en mi presentación es que es esencial también hacerlo de la mano del Estado y del Ministerio de Salud Pública en este caso, porque no podemos hacerlo, no podemos fortalecer un sistema de salud que quede, no podemos generar políticas que respondan a las comunidades sin haber la otra parte, ¿no? Entonces, tratar de encontrar diferentes roles desde los diferentes actores, en nuestro caso es tratar de cerrar esa brecha entre los criterios técnicos y las prioridades desde el territorio a través de estos espacios de trabajo y reflexión conjunta, ¿no? Y lo otro es tratar de trabajar también con la sociedad civil y las organizaciones que tienen trabajo en territorio desde hace mucho tiempo, pero que tal vez como IVOS no necesariamente trabajamos en el tema de salud pública, sino de derechos humanos, asuntos socioambientales, deforestación, pero que hemos tenido que aprender haciendo en cierto modo. Y como mencionaba antes, generando inteligencia colectiva, nosotros tal vez aportando con el mapeo de equipamientos prioritarios, y hay otro actor que puede ser Fundación Raíz, que puede aportar con la compra de tanque de oxígenos, pero quien nos dice en dónde hay oxígeno o no es la CONFENIAE, que es el actor a nivel territorial, ¿no? Entonces yo creo que es esencial mantener eso, y como tú mencionas aquí en el chat, mantener este enfoque sistémico, porque no puede ser que nos encontremos en un momento en el que dirigimos todos los recursos a resolver un problema que tal vez podría estar generando otros problemas por otros lados. Entonces, tal vez mantener esa mirada más sistémica de la interrelación entre todos los factores y problemas que están pasando en el territorio, y que cualquier solución que nosotros propongamos pueda ser sostenible en el tiempo e ir más allá de las necesidades inmediatas. Comprendemos perfectamente la necesidad de, por ejemplo, dar kit de alimentos o kits de higiene. Ese es un elemento, pero yo creo que entre todos tenemos una responsabilidad también de, además de destinar parte de recursos a resolver esas necesidades urgentes, concentrarnos en estas necesidades más estratégicas y dejar un sistema de salud que pueda responder al COVID y a otras enfermedades desde la comunidad y para la comunidad. Excelente, Carolina. Muchísimas gracias. El tema ese de aprovechar la crisis para aumentar la colaboración, yo creo que es muy importante. Después el tema de reconocer las estructuras de la organización de los pueblos indígenas y fortalecer esto. Y esto es muy importante. Y además el tema del enfoque sistémico me parece también muy clave. Bueno, Valcléia, qual que é a sua perspectiva? Quais são as lições aprendidas aí dessa experiência aí no Amazonas, que, a seu ver, poderia ser fonte de inspiração para outros territórios da Amazônia? Acredito que levar em consideração a expertise de cada
instituição, de cada segmento nessa aliança, fez com que a gente pudesse conseguir juntar esforços e, com isso, chegar na ponta. Fortalecer o papel dos municípios nesse momento, porque é um momento de fragilidade, assim como das associações, e quando cada um entra nesse cenário, demonstrando e fazendo melhor aquilo que sabe fazer, o resultado, sem dúvida, ele é bem forte, o resultado é bem, às vezes até acima da expectativa daquilo que nós podíamos estar imaginando. Eu acredito que uma lição que a gente tira disso tudo é que nós não fazemos nada sozinho, né? Acho que junto nós somos muito mais fortes, e que como é necessário, que nós estamos aprendendo com a Aliança, é que todas as organizações têm um papel muito importante. A universidade com seu conhecimento, os médicos com sua experiência, o comitê científico demonstrou isso quando vários médicos se reuniram para fazer recomendações com relação a isso, e que precisamos cada vez mais pensar em ações que sejam estruturantes e que nós possamos, numa próxima situação, estar mais preparado para uma experiência como foi passar pelo Covid, principalmente para as populações vulneráveis que estão em lugares distantes, onde a comunicação, em alguns lugares, ainda é um grande desafio. Então, a lição aprendida disso tudo é que nós vamos sair disso muito mais fortalecido, vamos sair disso com um olhar muito mais carinhoso e admirador de cada instituição, né? E entender que cada um de nós, sabendo o que está fazendo e fazendo da melhor maneira possível, a gente pode gerar um resultado muito importante, porque esse momento é o momento de nós olharmos para as pessoas e, em algum momento, nos colocarmos no lugar delas, né? Então, a lição aprendida disso tudo é a gente poder estar junto e poder nos doar em prol do outro, pensando nessa fragilidade. Câmbio. Ótimo, muito bom esse ponto que você enfatiza, Valda, a importância de admirar, de ser mais carinhosos, mais generosos com as outras instituições, reconhecendo o papel e a competência de cada uma delas, e que é nessa aliança, nessa soma de esforços que é mais possível enfrentar os desafios de uma crise como essa, e a visão sobre a necessidade de ações estruturantes, né, para que fique um legado. E a Carolina também falou da importância disso. É lógico que é importante o kit de higiene, a cesta básica, etc., mas é também estratégico não deixar de pensar nas questões estruturais. Muito bom. Professor Cleton. Professor Virgílio, como eu fiquei por último, só me resta concordar, né, com tudo que foi falado, né? Mas eu quero contribuir. Quem fala por último, né, tem pouco a dizer, né, e muito a concordar. Eu quero só voltar um pouquinho lá do que o doutor Sérgio falou, que a Amazônia é um grande vazio. Então, isso, assim, me abriu os olhos para a Amazônia. Na verdade, não é uma Amazônia brasileira, né, mas ela é peruana, equatoriana, boliviana, venezuelana, e estava pensando aqui também até uma Amazônia francesa. Então, mas olhando pela minha ótica, a gente tem que começar com as pessoas. Então, é fundamental, e onde você está, onde as pessoas estão, precisam agir localmente. E para isso, você precisa de educação, minimamente, de treinamento, como foi mostrado aqui, que nós fizemos em parceria, motivar, né, dar oportunidade para que essas pessoas possam colaborar efetivamente, muita gente querendo colaborar voluntariamente, até com a possibilidade de adquirir o vírus, de ficar doente. Você tem muitos colaboradores, muitas pessoas querendo motivar, querendo participar, e
a tecnologia, Virgílio. Nós não poderíamos estar aqui reunidos em 5 países se não fosse essa tecnologia online, em tempo real, e pudéssemos trocar essas experiências. Então, se falou aqui nessa questão da política pública, é difícil a gente entender como é que não tem uma política pública voltada para as comunidades ribeirinhas, cidades no interior, a parte indígena, e o que a gente precisa fazer é que as nossas instituições possam trabalhar de forma conjunta, e dessa forma nós vamos conseguir avançar na questão social, na questão de saúde, e uma vez que o próprio Estado se exime de ter uma política pública, por exemplo, na área de segurança, na área de saúde, da integração regional. E a ação conjunta faz com que nós possamos otimizar os recursos de cada instituição, cada um com a sua expertise, como a Val falou. E tempos atrás, numa reunião da Aliança, a gente discutia o que caberia numa cesta básica que fosse para uma comunidade indígena, por exemplo, ou ribeirinha. Então, o conhecimento do que se faz necessário, do que precisa pelas comunidades, precisa ser conhecido. Eu não posso chegar lá, como a Val falou, olha, lata de sardinha não precisa, lata de anatu, já tem a proteína lá. Então, vamos botar outras coisas. Esse fato de conhecer a realidade local, né, que assim, é difícil, e pegar e saber as necessidades, que tipo de material eu preciso, que tipo de medicamentos, que tipo de insumo, é fundamental para melhorar nossas atividades também. E concluindo, Virgílio, a atividade só vai ter sucesso se nós trabalharmos de forma conjunta, e se o Estado quiser, o Estado como governo quiser participar, ele pode ser bem-vindo. Então, acredito que nossas iniciativas têm um resultado significativo na melhoria da saúde, da qualidade de vida dessas pessoas que estão distantes no interior. Ótimo, muitíssimo obrigado, Cleto, pelas ponderações finais. Eu escrevi aqui no chat a conclusão da conclusão aqui, num exercício de síntese da síntese. Eu acredito que nós precisamos repensar, de fato, o sistema de saúde pública nas comunidades e aldeias. E essa realidade do Covid, ela é extremamente ilustrativa da importância de fazermos isso. Todos nós sabíamos que o sistema de saúde pública nessas comunidades e aldeias era deficiente, mas isso talvez não tivesse sido escancarado de uma maneira tão clara e contundente como foi diante dessa pandemia. Então, diante dessa constatação do óbvio, que esse sistema de saúde pública não é adequado, ele não dá conta da diversidade cultural, das especificidades, das condições de logística, ele precisa ser repensado. Talvez essa possa ser uma conclusão das conclusões todas que surgiram de uma maneira tão inspiradora nesse nosso seminário. E esse sistema ele tem que ser baseado em ações estruturantes, né? E essas ações estruturantes que envolvam não apenas o poder público das diferentes esferas de governo. O Brasil tem 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. Outros países têm 2 esferas de governo, varia um pouco entre os países amazônicos, mas principalmente valorizar o papel das organizações e da sociedade civil, que nesses tempos de crise dos governos, seja pela crise política, seja pela crise econômica, eles acabam ficando aquém do que é esperado e desejado de todos eles. Então, acho que essa também é uma mensagem que emerge e que, em se tratando de uma realidade tão diversa do ponto de vista cultural, é essencial reconhecer essas diferenças culturais e, ao mesmo tempo, como muito bem disse a Carolina, fortalecer as estruturas de representação dos povos indígenas e populações tradicionais que fazem parte desses territórios que caracterizam a Amazônia Profunda. Então, com esses
comentários, eu queria encerrar, mas antes de encerrar, dar a chance para o Cleto fazer uma ponderaçãozinha rápida. Pois não, Cleto? É bem rápido, Virgílio. É uma preocupação pessoal, porque o Covid tomou conta de todo o sistema de saúde, basicamente, e as operações, né, eletivas ficaram sobrepostas, né? Então, para uma outra área. Quando esse Covid passar, passa a ser um problema de como tratar essas operações que eram eletivas, numa sequência que ficou tudo represado. Então, a minha sugestão é trabalho futuro, né? Quando a gente acaba nossos artigos, nossos trabalhos acadêmicos, né? No futuro, como é que nós vamos tratar, como é que pode ajudar nessas questões eletivas aí da saúde da população. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado, Cleto. E, mais uma vez, eu queria agradecer a todas e a todos que fizeram parte desse seminário, pedir desculpas pelo problema técnico que ocorreu no meio do caminho, mas acho que conseguimos superar, e vamos seguir em frente, né, com essas conclusões. Talvez a gente possa idealizar mais adiante um novo seminário, onde a gente, quem sabe, amadurece um pouco melhor uma estratégia para esse repensar o sistema de saúde. E eu queria concluir com esse desafio. Vamos todos nós aqui delinear uma estratégia, um processo para esse repensar do sistema público de saúde na Panamazônia. Então, eu quisiera concluir com um desafio a todos para que podamos pensar de que maneira poderíamos ter um processo de repensar o sistema de saúde para os pueblos originários da Amazônia. E não só os pueblos indígenas, mas também as populações tradicionais, os extractivistas que também fazem parte do pueblo do bosque. Então, quizá com esto podemos encerrar e pensar em um novo momento, quizá volvemos a este espaço para profundizar um pouco disto e fazer algo que pueda ter uma consequência práctica desde o ponto de vista do reto maior, que é fortalecer o sistema de saúde pública em los territórios forestales da Amazônia. Bueno, muitíssimas graças, muito obrigado, pessoal, a todos, um belo fim de tarde e até breve. Queria agradecer Virgílio, vamos tirar a foto. Que organizou aqui o seminário, isso, muito bem lembrado aqui. Todo mundo abrir, né? Abrir Kelly, vamos todos capricha na foto. Câmera, e poner todo na câmera para que tengamos uma foto de todos os que são os heróis que estão acá hasta o fim do dia. Então, vamos abrir a câmera aí, Sérgio, Carolina, Carlos, que eu não vejo todos aqui, e Marcelo a Carol Doroso, Daniel, Fernanda Daniel, Pérez, Francinete, Pedro, Paraná. Então, adelante, Kelly, Francinete, Fernanda, na foto. A Kelly é fotógrafa oficial. Põe a sua imagem. A gente não te vê, nem o Sérgio aí, nem a Silvana. O Sérgio está ali. Não, o Sérgio está aqui, tá o Sérgio, tá a Kelly, está aparecendo. Silvana, Luz também está aparecendo. Carolina, Zambrano. Não aparecem todas. Sim. Tá bom. Sim. Beleza. Vamos assim mesmo. Vamos lá. Então, vamos assim mesmo, guerra. Tá bom. É a Kelly, né? Valeu. Um belo muita paz, muitas graças. Muita saúde, né? Boa saúde e fé em Deus e pau na máquina. Vamos embora. Bora lá. Em la luta. Um abraço. Tchau, gente. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Virgílio, tchau. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, Carolina. Ok, né? Gracias.
Professor, o senhor está vindo para cá agora?